Muito boa tarde, gente elegante, bonita e sincera. Tudo bem aí com vocês? Estamos aqui para mais uma maratona de direito do trabalho. Primeira semana de junho já e caminhando aí para o fim do primeiro bimestre, né? Em junho. Por falar nisso, pessoal, depois das aulas da semana passada, que para a turma B foi feriado, né? Para a turma A não. Semana passada nós estudamos os voluntários, estudamos aprendizes, né? Foi o último tema que nós estudamos, foi aprendiz, e nós voltaremos com esta aula de hoje para trabalhar com os avulsos, trabalhadores avulsos, que são alguns meio desconhecidos, nem todo mundo se liga aí no que seja exatamente o trabalhador avulso. Antes, um recado importante sobre a nossa atividade para nota. Está lá no AVA, a orientação, a tarefa já está lá, com todas as indicações, mas eu acho que vale a pena compartilhar aqui no vídeo, porque nem todo mundo vai estar no encontro com o Zoom ao vivo hoje à noite, essa aula está sendo gravada na segunda-feira, nem todo mundo vai estar lá, então cabe aqui uma breve explicação sobre a atividade. Vocês vão ver lá no AVA, eu estou com a tela aberta aqui, a seguinte orientação de atividade para a nota, que vai compor a nota do primeiro bimestre, junto com a atividade feita antes, ou na época, no início da pandemia, aquela do princípio, do subprincípio da norma mais favorável e mais a ligação lá daquele debate, né? Cujo link foi compartilhado com vocês. Aquela primeira atividade vai valer 2 pontos, ok? Esta que está sendo proposta hoje vai valer 8. 8 mais 2, compondo a nota máxima 10 para o bimestre, ok? Ai, professor, eu não fiz, como é que eu faço? Lá no AVA você não consegue fazer mais a primeira atividade. Mas se você quiser garantir esses 2 pontos, pode mandar pelo e-mail, tá bom? Pelo e-mail da faculdade, eu dou uma olhadinha lá, alguns já me mandaram, então eu estou abrindo essa possibilidade para você recompor aí essa atividade se você já não a fez. E a nova atividade, valendo 8, propõe o seguinte, que você, tendo estudado os requisitos da relação de emprego, faça uma pesquisa jurisprudencial a respeito do reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhadores de plataformas digitais, como Uber, Rappi, iFood e similares. Então, veja só, você estudou quais são os requisitos da relação de emprego, os 5 ou 6 lá, né? Pessoa física que trabalha com pessoalidade de forma subordinada, habitual, onerosa para um empregador, falei com pessoalidade? Não, com pessoalidade e alteridade, né? Por conta do outro. Pois bem, você também viu que para ser empregado você precisa preencher todos esses requisitos. Se um ficar de fora, você é algum tipo de trabalhador menos um empregado, porque todos os requisitos têm que estar presentes para que reste caracterizada, portanto, a relação de emprego. Eu estou propondo, então, que você busque jurisprudência, busque decisões que tenham apreciado pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhadores de plataformas digitais, motorista de Uber, entregador do Rappi, do iFood ou coisa parecida. Esse é o campo da nossa pesquisa. Muito bem. A proposta de atividade é a seguinte: identifique ao menos uma decisão em que o vínculo empregatício foi reconhecido. Foi julgada procedente a reclamação e falou, é empregado sim, tem vínculo empregatício. E outra, pelo menos uma em que foi reconhecido, e outra em que o vínculo foi negado. Também deve encontrar na jurisprudência decisões negando o vínculo, dizendo que o vínculo é inexistente. E o que eu faço com essas duas decisões conflitantes? Faça uma análise crítica dessas decisões, buscando identificar qual dos requisitos da relação de emprego foi tido por inexistente na decisão que negou o vínculo. E o que levou o responsável pela decisão em que o vínculo foi reconhecido a entender que esse mesmo requisito estaria presente. Então, eu vou buscar duas decisões, uma reconhecendo o vínculo, outra negando. Vou compará-las, fazer uma análise crítica para assim, o que negou o vínculo entendeu que estaria ausente qual dos requisitos ou quais dos requisitos do artigo 3º e do artigo 2º da CLT
para reconhecer o trabalhador como empregado? O que ele achou que ficou de fora? Qual o requisito que ele acha que não foi preenchido? Aí eu vou na decisão que reconheceu o vínculo e falo, por que esse daqui entendeu que estava presente? Quais foram os fundamentos dele para entender que o requisito que o outro achou que não estava preenchido, para ele estava? Né? Onde se deu onde foi que as diferentes visões se apoiaram? Né? Como que um justificou a presença de um requisito que o outro achou que não estaria preenchido? Faça essa análise crítica, então, comparando as decisões. E, por fim, finalize com a manifestação da sua opinião pessoal. É possível a caracterização de vínculo empregatício para esses trabalhadores ou não? E você vai justificar a resposta. Porque você vai ter visto tanto uma decisão que reconheceu o vínculo, como outra que não reconheceu e vai se aprofundar nos fundamentos dessas decisões. E aí, quem te convenceu mais? O que reconheceu o vínculo ou o que negou o vínculo? Você vai emitir aí, então, a sua opinião pessoal, fundamentando. Questões aí, regras objetivas da tarefa. Limite de entrega improrrogável, 7 de junho, domingo, às 23h59. Porque aí eu vou ter apenas 3 dias para corrigir tudo, para poder lançar a nota para vocês até o dia 10 de junho, ok? Então, domingo, no primeiro minuto da segunda-feira, você não consegue mais mandar a mensagem, você vai ficar sem nota, porque aí não vai dar para eu ficar recebendo coisas aí na véspera, né, para poder avaliar e poder conceituar para lhe dar as notas. Valor da atividade, já comentei, 8 pontos, somados com os 2 da primeira, nós temos a nota do primeiro bimestre. Ok, pessoal? Tranquilo? Hoje à noite estaremos juntos, vou falar dessa atividade novamente, tirar eventuais dúvidas que tenham ficado aí com vocês. Legal? Vamos, então, buscar aqui nosso material de apoio, que é, por enquanto, ainda a aula 4. Vou ficar maiorzinho aqui. Aula 4, que está no nosso 5º capítulo de estudo. Olha aqui a sequência que nós já fizemos. Já estudamos estágio, já estudamos trabalhador eventual, voluntário e aprendiz. E agora vamos passar a estudar o trabalhador avulso. É o 5º tipo de trabalhador que nós vamos avaliar para ver se é empregado, se não é empregado, que tipo de trabalhador é. Trabalhador avulso, que tem definição dada na lei, no artigo 12, inciso 6, da Lei 8.212 de 91, que é a lei que vocês estudam lá com o professor Carlos, né, de Direito Previdenciário, da Seguridade Social. E também, olha o telefone tocando, vamos desligar, pronto. No artigo 9º, inciso 6, do decreto que regulamenta a Lei da Previdência, que também é um decreto que vocês estudam com o professor Carlos, porque lá tem várias explicações e vários conceitos, né? Da questão da Seguridade Social, dos segurados e tudo mais. Olha só a definição legal de trabalhador avulso da lei. Artigo 12 da Lei 8.212. Apresenta como um dos segurados obrigatórios da Previdência o trabalhador avulso. Quem é ele? É aquele que presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Pega essa parte final, definidos no regulamento. O que é o regulamento? O regulamento é o decreto 3048 de 99. Então, o que um avulso faz, eu só vou ficar sabendo lá no regulamento. O legislador falou, deixa que quando for regulamentar, ele explica o que o avulso faz. Ele se limitou a dizer, primeiro, que é alguém que presta serviços a diversas empresas, multidestinatários. É uma característica do avulso. Ele trabalha e presta serviço para várias empresas, sem vínculo empregatício. Então, já sabemos de plano que o avulso não é empregado. Empregado não é sem vínculo, não tem relação de emprego. Legal? O artigo 9º, do decreto, também vai prever ali que um dos segurados obrigatórios da Previdência é o trabalhador avulso.
E define trabalhador avulso também dizendo que é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8.630 de 93, ou do sindicato da categoria. Assim considerados, ele vem agora, vai trazer exemplos de trabalhadores avulsos que nós já vamos ver abaixo. Eu quero antes ainda analisar essa definição legal. O que há de diferente na definição do regulamento para a definição da lei? Primeiro, começa o artigo 9º dizendo que o avulso pode ser sindicalizado ou não. Não, ninguém, na verdade, no Brasil é obrigado a se sindicalizar. Nós temos um princípio constitucional, lá no artigo 8º, que é a liberdade sindical. E essa liberdade, ela assume duas vias. Primeiro, fala-se em liberdade sindical quando se prega a liberdade de criação de novos sindicatos. E também se fala em liberdade sindical para dizer do direito que cada trabalhador tem de se filiar, se manter filiado e sair, né, de uma entidade sindical quando quiser, no momento em que quiser. Ninguém é obrigado a se manter filiado, ninguém poderá ser obrigado a se filiar a um sindicato. Essa é a questão. Então, dizer que é sindicalizado ou não acaba sendo só um reforço, porque, na verdade, né, ninguém precisa ser sindicalizado para nada, porque isso feriria, então, o artigo 8º da Constituição. Presta serviço de natureza urbana ou rural. Aqui não mudou nada em relação à lei. Há diversas empresas, também não mudou nada, sem vínculo empregatício. Também não mudou nada, essa informação eu já tinha. Agora vem uma informação importante. Com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Então, o avulso, ele é um trabalhador que trabalha para várias empresas e, obrigatoriamente, esse trabalho dele é intermediado por duas entidades, uma de duas entidades. Pode ser o chamado OGMO, O-G-M-O, órgão gestor de mão de obra, pode ser o sindicato da categoria. E note que interessante, mesmo quando a entidade que faz a intermediação do trabalho avulso for o sindicato, não há obrigatoriedade de que o avulso seja sindicalizado. Então, pode ser que haja uma atuação do sindicato sem que o trabalhador seja sindicalizado. Uma coisa é diferente da outra, nem isso obriga o trabalhador a se sindicalizar. É bem verdade que no dia a dia, na prática, como é o sindicato que está pegando esses trabalhadores avulsos e colocando para trabalhar para uma ou outra empresa, de fato, aquele que é sindicalizado terá, né, será visto com melhores olhos pela entidade sindical, talvez tenha mais convocações, trabalhará mais e, consequentemente, também ganhará mais. Mas, legalmente, não se pode obrigar à condição. Muito bem. Exemplos de trabalhadores avulsos, para a gente entender em que contexto, onde é que esse pessoal costuma trabalhar. É o tipo de mão de obra que se verá com mais frequência no ambiente portuário, pessoal. Vocês vão ver aqui, olha, por exemplo, a descrição das atividades que um avulso faz. Trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. Todas as atividades que se dão na área portuária. Capatazia, que é trabalhar ali nos convéses, né, no convés do navio e tudo mais. Estiva, movimentação, carregamento de carga, o próprio conserto e conferência dessa carga, a vigilância, né, que é o próprio nome já diz, o cuidado com a segurança da embarcação, e o bloco, que seriam, isso vem definido depois nos parágrafos aqui do regulamento, parágrafo 7º desse artigo que nós estamos analisando, vai dizer o que é cada uma dessas atividades. Bloco, por exemplo, são pequenas manutenções, tirar ferrugem do casco do navio, e fazer pequenas manutenções ali para que o navio possa seguir viagem, né? O navio que atracou no porto possa seguir viagem. Ainda são atividades próprias de trabalhadores avulso, né?
O trabalho de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador em alvarenga. O que é alvarenga? É uma embarcação para carga e descarga de navios. É uma embarcação que carrega ou descarrega navios. O amarrador de embarcação pode ser avulso, amarrador de embarcação. O ensacador de café, cacau, sal e similares. Aqui eu já estou meio que saindo da área portuária, né, marítima. Já posso estar ali num armazém de uma cooperativa, por exemplo, de produtores de café. E aí eu estou com movimentadores de mercadoria que podem também trabalhar como avulsos. Trabalhador na indústria de extração de sal. Estou perto do porto ali, geralmente no litoral, né, extração de sal. Carregador de bagagem em porto. Prático de barra em porto. Olha como a tendência é que eu encontre mais facilmente um avulso no porto do que em outro lugar. Guindasteiro, que é uma atividade muito específica, com uma remuneração altíssima, inclusive, na área portuária. Classificador, movimentador e empacotador de mercadorias, onde? Em portos. Veja, então, a maioria aqui das atividades descritas como possíveis para trabalhadores avulsos se verificando na área portuária. Então, veja, o avulso é alguém que trabalha para múltiplos destinatários. Ele não tem alguém que seja o destinatário fixo do seu trabalho. Imagina alguém que trabalha lá no porto descarregando navio. Parou um navio, ele descarrega esse navio, o navio vai embora, não sei nem se volta alguma vez para cá, se é um navio que fica indo e voltando para fazer, né, para trazer, para importar produtos e tudo mais, trazendo produtos, né, comprados no exterior, naqueles containers todos. Mas certo é que esse navio vai embora, não sei quando volta, e para outro navio, vou lá e trabalho nesse navio. Então, veja, esse avulso está trabalhando cada hora para um navio de um país diferente, para uma empresa diferente. O que o diferencia, por exemplo, de um trabalhador eventual? Lembram-se que nós estudamos o trabalhador eventual? Eventual é aquele que eu não sei nem quando vai trabalhar. Como é que chama? O trabalhador de estiva, né? Ele também não sabe quando e se vai voltar a trabalhar para aquele determinado navio, ou o navio que chega não sabe se vai ter outra viagem para o Brasil para fazer esse tipo para precisar desse tipo de serviço. Então, assume uma natureza praticamente eventual mesmo do avulso. E por que o avulso, então, não é eventual ou o eventual não é avulso? O que os diferencia? O que os diferencia é exatamente a necessária intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. É isso que diferencia, por exemplo, um chapa que fica lá na estrada pronto para ajudar alguém a descarregar um caminhão, por exemplo, daquele que trabalha num armazém geral e tem a mão de obra dele controlada, as atividades todas repassadas por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra. A presença dessa entidade é que diferencia, portanto, o avulso de um trabalhador eventual. Lembrando que essa necessária intermediação, ainda que por parte do sindicato, não significa, como a própria definição de avulso do decreto nos disse, que ele precisa obrigatoriamente ser sindicalizado. Não precisa, porque senão o artigo 8º, inciso 5 da Constituição seria ferido, violado e seria inconstitucional qualquer determinação, qualquer previsão que dissesse que para ser trabalhador avulso, o trabalhador precisaria ser sindicalizado. Não precisa para respeitar o comando constitucional. Falando em Constituição, o artigo 7º da Constituição, nossa CLT, dentro da Constituição, no seu inciso 34, prevê o seguinte, literalmente, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Eita, e agora? O avulso não é empregado, nós já vimos. Desde a primeira definição lá na lei já fala, ele não é empregado. Ok, não tem vínculo empregatício. Porém, ele tem
igualdade de direitos com os trabalhadores com vínculo empregatício permanente. Ou seja, tudo que o empregado tem de direito, o avulso tem também. Ah, mas professor, até hora extra, se ele fizer lá no navio, que nunca viu ele na vida, tem direito à hora extra. Se ele trabalhar mais que 8 horas por dia, o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra vão ter que colocar na conta do serviço dele ali algum valor a título de horas extras. Fundo de garantia? Fundo de garantia. Se mandar embora, tem que dar aviso prévio? Tem que dar aviso prévio. Todos os direitos trabalhistas. O único direito que um trabalhador com vínculo tem, que o avulso não terá, é a anotação em carteira. Avulso não tem carteira de trabalho anotada, porque ele não tem um empregador, né? Ele presta serviço para múltiplos destinatários. Ele tem igualdade de direito, mas ninguém assume, porque ele não tem vínculo empregatício, então ninguém assume a condição de empregador dele. Nem o ógmo, nem o sindicato. Não há vínculo com os órgãos que fazem a intermediação de mão de obra. Ele só tem que se acautelar de, na nota em que ele cobra o serviço do caminhão ou do navio, discriminar lá a hora de trabalho do trabalhador avulso para que ele receba aquilo. Já com 13º proporcional, férias proporcionais, tudo bonitinho para que o trabalhador seja devidamente remunerado. Então, como o avulso não é empregado, a única coisa diferente, ele não vai ter registro em carteira, ok? Dissemos que o avulso é um trabalhador mais presente no porto, porém não exclusivamente, ok, pessoal? Então, aqui vem a afirmação, o avulso pode ser portuário ou não portuário. Em regra, normalmente a gente encontra no porto, mas pode ser também fora desse local, fora desse ambiente. O avulso portuário tem o seu trabalho regulamentado pela Lei 12.815, de junho de 2013. A famosa Lei dos Portos. Lei dos Portos. Deu muita confusão, ficou famosa por conta aí de um problema envolvendo o ex-presidente Michel Temer, que teria colocado na lei, inserido na lei alguns pontos ali que favoreciam pessoas da sua convivência, do seu relacionamento, praticamente numa troca de favores. Até se cogitou de impeachment do Michel Temer durante a sua gestão em razão das questões envolvendo a aprovação dessa lei, que era anterior ao mandato dele, mas ainda tinha algum desdobramento na sua regulamentação. Pois bem, a Lei 12.815 regulamentou a atividade nos portos do Brasil. E nos seus artigos 32, 33, 34 e 40, dedica, né, a uma atenção, regulamentação para a questão do trabalho desenvolvido nos portos. Não é o caso de nós avançarmos nessas minúcias de estudar ali a lei do trabalho portuário. Nosso objetivo aqui é que você saiba da existência do trabalhador avulso, da configuração desse tipo de trabalhador como não empregado, da intermediação obrigatória de ógmo ou sindicato, mas não há necessidade da gente aprofundar no trabalho específico do porto. Se você tiver curiosidade, eu recomendo que o faça, consulte esta lei que está aí, joga no Google, vai só lá nos artigos 32, 33, e você vai ver que no porto existem dois tipos de trabalhadores. Os chamados trabalhadores portuários, que são trabalhadores com vínculo, que prestam serviço direto para o operador portuário, que é aquele que tem a licença de operação do porto. Esse operador portuário precisa de trabalhadores fixos, precisa de uma equipe fixa, porque sempre tem ali o giro do porto. Esses que ele vai ter como fixos e registrados como empregados são chamados trabalhadores portuários. Ao lado desses trabalhadores portuários, pode também o operador do porto contratar trabalhadores avulsos, que são esses que nós estamos estudando aqui, os avulsos portuários. Aí ele precisa desses trabalhadores, ele vai procurar quem? O órgão gestor de mão de obra. Fala assim, olha, eu estou com muito movimento aqui, então eu estou precisando de X estivadores ou coisa parecida para fazer um trabalho ali para o navio tal. Pronto, o órgão gestor já vai definir quem vai, como que vai e tudo certinho. Designa lá os
os tantos trabalhadores que são necessários para a operação, eles vão lá, fazem o serviço, o navio, quem contratou, paga para o ógmo e o ógmo vai fazendo os pagamentos para o navio ou o próprio operador portuário que contratou, né? Faz o pagamento para o ógmo e o ógmo faz a divisão dos valores para cada trabalhador. Quando eu assumi no cargo de auditor fiscal do trabalho, a minha primeira lotação foi no estado do Rio Grande do Sul. E, portanto, o meu treinamento todo se deu na então, Delegacia Regional do Trabalho, hoje é Gerência Regional, de Porto Alegre. E Porto Alegre, todo mundo lembra que é uma cidade fria, que é a capital do Rio Grande do Sul, mas, às vezes, não se dá conta de que, além de Alegre, é Porto, né? Que é um porto não marítimo, né? Ali, os navios que chegam são pelo Rio Guaíba, que tem uma extensão enorme, portanto, permitindo esse transporte, essa movimentação aí de navios. E nós fomos treinados para a fiscalização do trabalho dos avulsos lá no porto. Chegamos lá, vimos lá a salinha dos avulsos, uma lousa em que ficava lá as empresas contratantes ou os navios, quem iria trabalhar em cada um dos tomadores de serviço, quem realizaria que tipo de serviço, com o órgão gestor de mão de obra, então, distribuindo igualmente as atividades para que todos os avulsos tenham a oportunidade de trabalhar e recebam, né? Então, lá em Porto Alegre, deu para ter uma ideia prática de como funciona o trabalho do avulso portuário. Mas o avulso também pode ser não portuário, né? Não é uma condição obrigatória que o avulso seja portuário. Normalmente, o não portuário, ele não tem a mão de obra intermediada por órgão gestor de mão de obra. Normalmente, é o sindicato da categoria que faz essa intermediação fora do ambiente portuário. Exemplo que eu cito para vocês, movimentadores de mercadoria, que são regidos aí por esta lei de 2009, Lei 12.023. Nesta lei, também cabe você dar uma consultada, embora não seja exatamente o escopo nosso aqui, né, não aprofundar tanto, mas você, dando uma passada de olhos na lei, que tem poucos artigos, se não me engano, uns 14, acho, ela define lá como é que, na movimentação de mercadorias, também pode se dar a atuação do trabalhador avulso, neste caso, tendo sua mão de obra intermediada por sindicato. Muito bem. Esta é uma aula curtinha em que nós finalizamos o trabalhador avulso, que somado aqui a esses outros trabalhadores, então esse rol de trabalhadores aqui de 5.1 a 5.5 foram os que compuseram os temas da nossa aula 4. Eu volto ainda hoje com a aula 5, em que vamos estudar trabalhador doméstico. E olha, vai ser legal porque o doméstico como eu costumo dizer, a análise da lei do doméstico vai nos permitir fazer um mini curso de direito do trabalho, porque nós vamos estudar contrato, rescisão, justa causa, contrato por prazo determinado, jornada, regime de compensação de jornada, tudo praticamente dentro do trabalho doméstico. Evidente que com foco nos trabalhadores domésticos, mas podendo também estabelecer distinções ou não para os trabalhadores não domésticos, né? Que são, nós chamaríamos de comuns, por exemplo. Então, daqui a pouco a gente volta com a nossa aula 5, tratando de domésticos, tá bom, pessoal? Vamos fechar aqui a nossa projeção para poder dar um até loguinho em tela cheia para vocês. Até daqui a pouco.